Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Estamos aqui mais uma vez para tentar trazer o melhor do conteúdo sobrenatural para vocês. Lembrando que quem ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Agora, sem mais enrolação e sem mais delongas, bora mais uma vez para mais um relato. Meu nome é Caio. Sou filho do meio de 3 irmãos. Toda a nossa infância foi passada em uma cidade pequena, quase uma zona rural de Minas Gerais. Minha família costumava ter umas atitudes não muito naturais. Na casa residiam eu, meus 2 irmãos, minha mãe e minha avó. Meu pai sempre foi um cafajeste e nem sequer fez parte da minha vida. Prosseguindo, meu irmão mais velho casou-se e foi morar com sua mulher, enquanto a minha mãe arrumou um namorado e resolveu se aventurar pelo mundo também, nos deixando apenas com minha avó, que já devia ter aproximadamente uns 65 anos. Na época, eu tinha 12 e meu irmão mais novo, que se chamava Ryan, tinha apenas 9. Peço desculpas pela enrolação, mas tudo isso é necessário para que entendam. O homem com quem minha mãe se relacionou era praticante de magia negra. Descobrimos um tempo depois. E minha mãe acabou se tornando também. Descobrimos pouco antes dela ir embora. Pouco antes dela abandonar seus 3 filhos. A minha avó precisou ir para a capital de Minas, que fica um pouco longe dessa cidade, para realizar uma cirurgia, nos deixando assim apenas com minha mãe. Minha mãe já estava de rolo com esse namorado sombrio dela há uns meses, até que certo dia, quando eu ainda estava na escola, minha mãe pegou meu irmão mais novo e o levou para a casa de um feiticeiro, um amigo dela que também era praticante de magia negra. Costumava fazer reuniões espirituais em casa, receber entidades em seu próprio corpo. Isso tudo era muito normal para ele e para o seu círculo de amizades. Círculo de amizades esse que minha mãe estava envolvida. Ela deixou meu irmão mais novo lá, prometendo que retornaria em 2 dias para buscá-lo. Mal sabíamos nós que ela retornaria apenas 15 anos depois. Mas isso é outra história. Só fomos encontrar meu irmão uma semana depois. E ainda assim, com a ajuda de vizinhos e amigos. Meu irmão dizia que era comum o dono da casa receber entidades todas as noites. A casa dele era onde as pessoas que se envolviam com aquilo se reuniam. Segundo ele, as coisas que aconteciam durante a noite, como sombras passando pela janela ou passos do lado de fora, pegadas semelhantes à de um cão, eram encontradas no quintal toda manhã. Porém, essas pegadas eram grandes demais para ser de um cachorro. Trouxemos meu irmão para casa e durante mais de 6 longos meses éramos apenas nós 2, naquela imensa casa no interior. A casa, que está lá até hoje, tem um imenso quintal e com um grande portão de grades na frente. Minha mãe já havia acendido algumas velas naquela casa enquanto ainda estava lá. E o namorado dela frequentava a nossa casa. Isso nos assustava bastante, pois não sabíamos que tipo de feitiçaria havia ali. Meu irmão e eu nos alimentávamos com a ajuda dos vizinhos. Eles nos davam 3 refeições ao dia. Sorte nossa que os vizinhos eram muito amigos da família e entendiam a situação. Agora, enfim, vamos ao que aconteceu de fato. Fato tão assustador que me fez vir aqui relatar para vocês. Certo dia, já passava das 23 horas e meu irmão e eu estávamos discutindo, pois ele queria que eu fosse buscar algo a mais para comer com um dos vizinhos.
e eu discutia com ele que não, que já havíamos comido e que estava tarde para bater na porta das pessoas. Ficamos nessa discussão por um bom tempo. Meu irmão sempre foi de fazer birra. Por fim, eu disse que não ia, e ponto final. E foi então que ele disse exatamente com essas palavras: tomara que algo venha te buscar essa noite. Essas não são sábias palavras a serem ditas em uma casa totalmente enfeitiçada. Mas enfim, não me importei muito. A casa me assustava, mas eu tentava acreditar que estava tudo bem. Esqueci de mencionar que tínhamos uma linda cachorrinha. O nome dela era Jade. Finada Jade hoje em dia. Mais tardar naquela mesma noite, por volta das 3 horas da manhã. Sim, tudo acontece às 3 da manhã. Ouvimos um barulho extremamente alto, que fez com que nós três acordássemos ao mesmo tempo. Um barulho como se algo tivesse derrubado o portão. Jade enlouqueceu latindo e girando pela sala feito uma louca, para que a soltássemos. Meu irmão e eu nos encarávamos sem saber o que estava acontecendo. Uma mistura de medo e ao mesmo tempo achando graça. Nós dois, até hoje, gostamos de levar as coisas na brincadeira. Mas o que estava acontecendo ali parecia sério. O barulho não parou por aí. Logo, ouvimos algo como um animal correndo ao redor da casa. O barulho das suas garras raspando no cimento, somado ao barulho da sua respiração ofegante, é algo que não conseguimos esquecer até os dias de hoje. Tudo o que vinha em minha mente eram as palavras de Ryan horas antes. Pensei também que talvez as coisas de feitiçaria que minha mãe havia feito por ali poderiam ter algo a ver com isso. Bom, mas o maior problema agora era como se livrar daquela coisa. Éramos pequenos e não havia muito o que se fazer. E o que vem a seguir foi a coisa mais assustadora que aconteceu naquela noite. As janelas eram de vidro e se podia ver as sombras pelo lado de fora. A criatura agora nos encarava pela janela. Uma criatura negra que, ao respirar, embaçou todo o vidro da janela onde estávamos. Meu irmão e eu agora estávamos paralisados, completamente em choque. E se essa coisa entrar? A criatura saiu de onde estava e começou a correr, como se fosse em direção à porta da casa. Nesse momento, não sei se fui muito idiota por fazer o que fiz, mas eu tinha que tentar algo. Abri a porta rapidamente e deixei Jade sair. Ela saiu desesperada, latindo e correndo. O barulho das garras, raspando no cimento lá fora, agora era dobrado. Não sei o que ia acontecer com Jade, mas sei que se aquela coisa entrasse, não faria diferença ela fora ou dentro de casa. Jade não parava de latir e correr lá fora. Porém agora só podíamos ouvir a ela. A criatura tinha se aquietado. Então, sem entender bem o que houve, Jade começou a raspar suas patinhas na porta, para que abríssemos e a deixássemos entrar. Não sabíamos se aquilo era uma armadilha da criatura para que abríssemos a porta. No entanto, tomamos coragem e abrimos a porta. E ufa, era Jade, que entrou abanando o rabo e querendo brincar, como se nada tivesse acontecido. Nem preciso dizer que não dormimos mais essa noite, não é? Na manhã seguinte, saímos lá fora para procurar quaisquer indícios da criatura. E aí estava o mais estranho. Não havia nada. O portão estava intacto. Nada de marcas de garras ou pegadas em lugar algum. Perguntamos aos vizinhos se eles haviam escutado algo na noite passada,
mas todos alegaram que não, o que torna isso algo muito mais complexo de ser explicado. Nossa avó retornou uns 3 meses depois e nos criou até nos tornarmos adultos. Nossa mãe, no entanto, retornou apenas 15 anos depois, quando já éramos adultos. Contamos à nossa avó o que aconteceu, e ela disse que assombrações naquela casa eram uma coisa normal. Hoje eu tenho 30 anos de idade, e sempre que me reúno com meu irmão, família e amigos, contamos essa história. O que teria sido aquilo? Bom, nunca descobrimos, mas a história daquela noite está eternizada. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.